Graça e paz. Escuta, o povo que dá glória a Deus já chegou. O povo que dá aleluia também já chegou. E o povo que aplaude ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito. Quem está me vendo pela primeira vez, dá um sinal com a sua mão. É o que tem para essa noite. Eu sou o pastor Paulinho Jesus. Sou um amigo do pastor Jorge já há muitos anos. Já caminhamos muito juntos. E aí um tempo Deus me mandou para outros lugares e tive o prazer de receber o pastor Jorge na nossa igreja em São Paulo. E foi um reencontro lindo, porque é uma pessoa que eu tenho como referência para a minha vida. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre milagre. A Bíblia tem um versículo, Lucas 1:37, e esse versículo, a minha vida toda cristã se baliza exatamente aí. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Vamos repetir juntos? Para Deus. Então fala para o seu irmão, guarda esse versículo na tábua do teu coração. E quando vier a luta ou a tempestade, não murmure nem reclame, mas lembre-se que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Se você nunca viu milagre, arregala seu olho, olha bem para cá que você está vendo um milagre de Deus. Se você nunca viu milagre, você está olhando para um. Você está olhando para um ex-travesti transformado pelo poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. O que eu mais gosto é quando eu falo que eu era travesti, os caras regalam o olho, né? Esse negão era bicha, né? Aí o cara fala para mim outro dia assim, mas não parece, ainda bem, já imaginou se eu chegasse aqui e dizer, rapaz, Senhor! O cara perguntou, eu estava agora em Recife, o cara perguntou assim, o senhor não tem jeito que foi travesti não. Eu falei, por quê? O senhor não parece? Eu falei, que o Deus que eu sirvo não é costureiro. O Deus que eu sirvo não faz remendo. O Deus que eu sirvo, quando Ele pega, Ele transforma, Ele faz tudo novo, porque Ele é o Deus do impossível. E eu vim aqui nessa noite para contar um pouquinho da história da minha vida para você. Mas até porque, eu vou dar uma pinceladinha, porque amanhã cedo nós temos um encontro às 7:30 da manhã e a gente vai contar com detalhes de tudo aquilo que você viu. Hoje nós vivemos momentos difíceis e uma das coisas engraçadas é que eu tenho viajado os 4 cantos do mundo para falar exatamente daquilo que Deus tem feito na minha vida. E sempre há uma grande dúvida, né? Se nasce. Não, eu vou dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, a especialidade dele é milagres. Homossexualismo não é opção, ou homossexualidade. Homossexualismo também não é doença, e muito menos terceiro sexo. Então nós vamos ficar muito atentos, porque agora as pessoas querem enfiar goela abaixo, que eu sou isso, eu sou aquilo, porque você é trans. Esses dias eu estava dizendo para alguns amigos que eu tenho, que ainda são homossexuais, e eu estava dizendo para eles o seguinte, cara, eu não consigo, como é que vocês conseguem ficar nisso? Porque eu não consigo mais ficar. Ele falou, porque hoje em dia, até para ser homossexual, eu teria que fazer faculdade de novo, porque eu não consigo entender na minha época era GLS, agora é LGBTQI 1, 2, 3, 4, 5, C de Oliveira 4. Vou ter que estudar tudo de novo. É muito chato. Alguém sempre fala, mas foi opção. Não foi opção não. A homossexualidade ela entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade, quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasmem, esse homem comia na mesma mesa em que o meu pai comia. Sabe de uma coisa, querido? Eu fiquei até os 37 anos na homossexualidade. E 98% dos homossexuais que conviveram comigo, 98% deles entraram para a homossexualidade através da pedofilia. E o pedófilo não é um estuprador. O pedófilo não é um tarado. O pedófilo é alguém que age com a autorização do pai e da mãe. Como assim, pastor? O pedófilo, quando ele olha uma criança, ele não põe a mão na criança. Quando ele escolhe a criança que ele viu, ele não põe a mão na criança. Ele procura saber quem é o pai e quem é a mãe dessa criança. E ele vai tão firme nesse propósito que ele acaba ficando amigo do pai, amigo da mãe, começa a frequentar a casa do pai e da mãe, e aí ele age com a sua autorização. A minha história começa aos 3 anos e meio de idade. Eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus que já partiu para o Senhor há 38 anos. Pastor Expedito. A minha mãe, hoje, depois de Jesus, é a pessoa mais importante da minha vida. Mamãe tem 94 anos, mora comigo. Depois de Jesus, é a figura principal da minha vida. Eu venho de uma família humilde. Meu pai era mecânico, pastor. Morávamos num bairro, sou da cidade de Osasco, em São Paulo. Morávamos num bairro muito humilde.
E era um cortiço e tinham várias casas. Numa dessas casas tinha este homem, este marceneiro que morava na última casa e nós morávamos na penúltima casa. E ele pegando amizade com meu pai todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Um dia ele para na porta de casa e ele diz: ô, seu Expedito, tive uma folga na minha marcenaria. Aí resolvi fazer um carrinho pro Paulinho. Aí ele deu o carrinho pro meu pai deu o carrinho para mim, eu saí brincando e meu pai todo feliz. Passado mais um tempo, esse homem fez um outro presente, mandou pro meu pai entregou para mim, era um outro carrinho. E passado mais ou menos uns 6 meses, ele falou: seu Expedito, essa semana foi tão difícil na marcenaria, para eu não ficar assim bagunçando, eu fiz uma miniatura do seu caminhão. Naquela época meu pai tinha um caminhão para fazer, para socorrer os carros que quebravam. E ele fez uma miniatura do caminhão do meu pai. E aí quando ele olhou para trás, falou: seu Expedito, mas eu esqueci o caminhãozinho aqui em casa, do lado da minha casa, parede meia. E ele disse pro meu pai: posso levar o Paulinho lá em casa? O que você acha que meu pai disse, sim ou não? E o que você acha que você diria? Sim. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos imaginar que alguém que dá um presente para o nosso filho ou para a nossa filha vai querer o mal dele. Papai, mamãe, avisa quem está do lado aí, confiar é somente em Deus. Uma vez falaram para mim: mas o meu filho está viajando com alguém da igreja. O diabo também usa crente. E nós precisamos entender isso. E eu fui para a casa desse homem. E quando chegou lá, eram 2 cômodos, a única porta de entrada era da cozinha, a outra era do quarto. Ele entra no quarto, ele fecha a porta da cozinha, encosta uma cadeira, escurando, vai para o quarto e começa a me chamar. Quando eu chego lá, ele está sentado, ele dizia: senta aqui no meu colo. Eu dizia: não vou sentar. Ele: senta aqui. Eu falei: não vou sentar. Quando ele viu que eu não ia sentar, ele enfiou a mão embaixo da cama e puxou o caminhãozinho. Quando eu vi o caminhãozinho, meu olho brilhou, ele disse: vem cá, esse caminhãozinho é seu, vem pegar. E eu fui pegar o caminhãozinho. Quando eu peguei o caminhãozinho, esse homem me abraçou, me virou de costas e me pôs sentado no colo dele. E enquanto eu brincava com o caminhãozinho, ele brincava comigo, se é que você pode entender. E quando a brincadeira dele acabou, ele disse o seguinte: não conta para o seu pai, porque senão você vai apanhar. Agora eu lhe pergunto, qual é a criança que gosta de apanhar? Eu peguei aquele caminhãozinho, fui para minha casa, entrei na porta da cozinha, fui para o quarto, meu pai falou para minha mãe: Maria, o neném gostou tanto do caminhãozinho que está dormindo com o caminhãozinho. Não, eu só estava fingindo que estava dormindo, porque eu estava com medo que meu pai podia olhar nos meus olhos e perceber que alguma coisa estava acontecendo e eu iria apanhar. Esse é o nosso grande problema. Nós criamos os nossos filhos, mas nós temos um lado muito autoritário. Nós somos pai, mas esquecemos que podemos ser amigos dele. Em primeiro lugar, ele tem que saber que eu sou pai. E depois de Jesus, o melhor amigo que um filho pode ter na vida é seu pai, é a sua mãe. Mas como é que eu ia falar isso pro meu pai em 1963? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus daquela Furiosa. Já viu a Furiosa? Aquelas do coque que não podia nada. Como é que eu ia falar pro meu pai que o amigo dele estava fazendo besteira comigo? Fiquei quieto. Uma irmã da minha igreja uma vez falou: pelo jeito o senhor gostou, não falou para ele. Eu falei: irmã, como é que eu ia falar pro meu pai em 1963 para 64 que o amigo dele estava fazendo besteira? Nós não podíamos ficar nem na sala quando tinha adulto chegando em casa. Hoje eu louvo a Deus que nós podemos conversar com os nossos filhos. Hoje eu louvo a Deus que nós podemos estar em tempo real com eles. Mas não foi assim. Sabe de uma coisa? Tem um ditado maldito no nosso país que precisa ser banido, que diz: quer adoçar a boca de um pai ou de uma mãe? Dê uma bala para o seu filho. Cutuca seu irmão e fala: seu filho não precisa de bala de ninguém não, ele tem pai e mãe. E nós precisamos adotar a nossa herança, porque filho não é meu, filho é herança de Deus. E um dia nós vamos estar diante de Deus e Ele vai querer saber o que é que você fez com a herança que eu te dei. Pois esse homem, dos 3 anos e meio até os 10 anos de idade, ele usou a minha vida sexualmente quase que semanalmente. E aos 10 anos de idade, quando eu passei do primário para a primeira série do ginásio, eu sabia que aquele homem não iria mais tocar na minha vida. Eu não queria mais que aquele homem tocasse na minha vida, mas aquele demônio chamado homossexualismo já estava impregnado e eu agora queria ter experiências com outras pessoas. E aí começa um outro projeto da minha vida. Entro numa escola, vou para a primeira série e um rapaz que caiu na minha classe. O normal seria todo mundo com 11, 12 anos na primeira série. Aquele rapaz tinha 17 anos, 16, 17 anos. E ainda brinquei com uma menina, falei: que menino burro, tá aqui na primeira série com 17 anos. Pois foi esse burro que Satanás enviou na escola para desgraçar a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
A Bíblia diz que há poder naqueles joelhos que se dobram. O inimigo muitas vezes deve ter tentado barrar o meu pai e minha mãe, mas não conseguia, porque aquele que estão de joelhos, o diabo não fica próximo. E aí ele tem uma estratégia: vou pegar alguém que possa parar ele. E é exatamente o que ele foi fazendo. Esse moço na escola começou a me olhar, e os primeiros 15 dias de aula, esse moço me olhava todo dia. Aí chegou uma hora que ele parou na porta e falou: ei, deixa eu falar um negócio pra você. Aí eu parei e falei: diga aí. Ele falou assim: se você começar a tomar hormônio agora, tu vai ficar uma mocinha. Eu nem sabia o que era hormônio. Ele falou: se você começar a tomar esse comprimido, os seus seios vão crescer, você não vai ter barba, você não vai ter pelo no corpo, as suas pernas vão ficar roliças, e quando você tiver com 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu dei um grito com ele, falei: para, tá doido, meu pai é pastor. Ele saiu rindo. No outro dia ele estava na porta da escola: se você tomar hormônio, vai ficar uma mocinha. Galera, vamos falar sério? Para vocês jovens, como é difícil ficar na igreja, né? Porque há um mundo aí fora que, enquanto não sabe que você é crente, ele não te perturba, né? Então eles olham pra gente muitas vezes e falam: não, os caras é mó da hora. Mas bastou saber que é crente, o cara vai falar: porque o ímpio sabe o nosso lugar, e ele vai querer sempre cutucar. Ele vai querer sempre cutucar. Pois esse rapaz, dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias ele falou desse maldito hormônio. 1 ano e meio depois, estou chegando na escola e ele parou no portão e disse: ei, eu não vou falar mais. Eu até fiquei feliz, falei: ainda bem, ele desistiu. Ele abriu a mochila e disse: eu trouxe o comprimido para você. Cara, vamos ser sinceros, você acha que o comprimido vai mudar a vida de alguém? Esse é o nosso grande problema. Eu não acho que é dessa maneira. Às vezes o pastor traz uma palavra para a gente, vem arranhando, aí aquilo foi contra a nossa vontade, a gente fala: eu não acho que é dessa maneira. Não, querido, evangelho não é achismo. Evangelho é prática e obediência à palavra de Deus. Se você quer ver Deus abençoar a sua vida, ande sobre essa palavra. Mas eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. E filho de crente que não gosta de crente, eu tenho uma conotação: cretino. Foi o que eu fui durante anos. Me vestia porque Deus abençoava, ia para um bom colégio porque Deus abençoava, meu pai orava porque Deus abençoava, mas eu não queria saber. Quando eu peguei aquele comprimido, eu tenho certeza que o diabo falou: peguei a isca. Aí aquele menino falou: você tem que tomar esse comprimido todo dia. Peguei aquele comprimido, fui rindo dele, porque eu não acreditei que aquilo fosse fazer alguma coisa. Cheguei no outro dia na escola, ele disse: tomou o comprimido? Tomei, todo dia. 1 dia, 5 dias, 10 dias, com 23 dias que eu estava tomando aquele hormônio. Eu acordei de madrugada em casa, com o meu peito crescendo duro, pareciam 2 pedras, e doía muito. Levantei da cama, falei: eu vou chamar meu pai porque eu vou morrer. Quando eu pensei em chamar meu pai, eu lembrei: se eu chamar o meu pai vai me levar no médico, e aí vai descobrir o que é que eu estou fazendo. Deixa eu dar um recado para você, jovem. Pastor Jorge Linhares não é vidente. Os pastores aqui do Ministério de Louvor não são videntes. Mas deixa eu falar uma coisa para você: os olhos de Deus estão em toda parte. Cuidado por onde você anda, cuidado com quem você faz aliança, porque eu tenho uma notícia boa para você. Cutuca teu irmão e fala: sorria. Você está sendo filmado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde nós vamos, o Espírito Santo está lá. Passei a noite inteira chorando, não chamei meu pai. E quando eu levantei de manhã, tomei um banho, a água do chuveiro doía. E quando eu fui para a escola, passei na porta do quarto, pedi a bênção ao meu pai e minha mãe, fui a pé, e eu andando, cada passo que eu dava doía meu peito, porque balançava. Quando eu cheguei na porta da escola, eu encontrei aquele rapaz. Quando eu encontrei aquele rapaz, eu voei em cima dele e disse: o que é que você fez comigo? Ele me empurrou, falou: o que está acontecendo? Eu falei: o meu peito está inchado, parece 2 pedras, eu vou morrer. Ele falou: não vai morrer não. Daqui 2 dias essa pedra estoura. Eu falei: cara, então eu vou morrer, porque se estoura a pedra eu vou morrer. Ele falou: não vai morrer não. Essa pedra vai estourar e seu peito vai começar a crescer. Eu falei: mas meu pai é pastor. Ele abriu a mochila, pegou uma faixa, falou: enfaixa o peito. Se você acha que o diabo desiste, você está enganado. Ele pode não pegar na primeira, ele não desiste. Por isso a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Mas só pode resistir quem pratica a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus e quem obedece a Deus. Eu era simplesmente um filho de crente que não tinha nenhuma conotação para isso. Peguei aquela faixa. E 2 dias depois aquela pedra estourou. 2 dias depois,
Aquela pedra estourou e o metabolismo do hormônio começa, é muito rápido. E eu continuei tomando hormônio. E aí eu comecei a me transformar. Meu pai, se hoje a igreja não sabe lidar com homossexualidade, imagina agora 1972 para 73, meu pai pastor da Furiosa, aquela que não podia nada. Eu chegava da escola, batendo no portão e eu entrava, oi pai. Meu pai falava, anda direito menino. Eu digo, tô andando. Ele fala direito, tô falando. Meu pai, coitado, olhava para minha mãe e dizia, Maria, o que é que está acontecendo? Vamos orar, porque alguma coisa está acontecendo com o nenê. Meu pai olhava aquilo todos os dias e não entendia. O que está acontecendo? Deus, onde é que eu errei? Porque crente tem essas manias, né? Onde é que eu errei? Onde foi que eu pequei? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O meu pai orava e dizia, Maria, está acontecendo alguma coisa com o nenê. Meu pai dizia, eu vou levar você para cortar o cabelo. Se me levar para cortar o cabelo, eu vou embora de casa. Vai para onde? E adolescente tem umas conversas doidas, né? Eu vou embora de casa, para onde? Não ganha para comprar papel higiênico, vai embora para onde? Vai para casa da avó para fazer confusão com os tio. Porque, querido, prostituta, homossexual, lésbica, drogada é muito bom na casa do vizinho. Na casa da gente não é bom. E eu fui me transformando. E com 14 anos, eu ganhei meu primeiro presente de Satanás na escola. Fui expulso da escola. Primeiro dia de aula, 1974, a professora começa a fazer chamada. Quando chega no meu nome, que eu falo presente, a professora fala, menina, eu não estou falando com você. Outros gritaram, não é menina, não, é Mariquinha. Naquela época não se falava bicha. Naquela época se falava Clodovil. E a escola inteira gritava aquilo. A diretora me tirou da sala de aula e falou, me acompanha, Paulinho. Todo mundo rindo. O meu pai, lembra da oração? Que o diabo não conseguia tocar nele? O meu pai era o pastor que evangelizava a família da diretora. O meu pai era o mecânico que cuidava dos carros da família da diretora. Você já imaginou? Alguém pregando evangelho e o filho se descambando para a homossexualidade, para travesti? Você já reparou que todas as vezes que você se propõe a orar por alguém da sua família também acontece um monte de coisa ruim? Você já reparou quando você fala, não, vou botar o nome dele em oração, e aí quando você começa a orar parece que vira tudo de ponta cabeça e você até para de orar porque o negócio ficou feio? Quem já passou por isso ou passa por isso, dá um sinal com a sua mão. Eu tenho um recado de Deus para você. Você já imaginou se meu pai tivesse desistido da oração? Será que eu estaria aqui hoje? Então eu tenho uma palavra para você, não desista. Porque você é a coluna que Deus está contando para que Ele possa fazer uma grande obra na sua casa. E coluna geralmente sofre. Coluna leva pancada, não é fácil. E uma das coisas mais lindas foi a palavra do meu pai para mim. Quando eu fui expulso da escola, eu vou para minha casa e já estou terminando, irmãos. Porque quem quiser ver o completo, vem amanhã cedo. Quando eu chego na minha casa, a minha mãe fala, o que você está fazendo aqui, menino? Você tinha que estar na escola. Eu falei, não tem escola, mãe. Eu fui expulso, a minha mãe olhou e falou, expulso? Como assim expulso? Falei, mãe, preciso te contar uma história. Comecei a contar o que aconteceu do menino que me deu remédio. Minha mãe mexendo a panela. Quando eu vi que eu terminei de contar tudo, eu abri a blusa e mostrei meu peito para ela. Você acha que a minha mãe fez o quê? Você acha que a minha mãe fez o quê? Jogou a colher, sem vergonha, safada. A minha mãe não disse que eu era sem vergonha. A minha mãe não disse que eu estava com safadeza. A minha mãe não falou um palavrão. A minha mãe só mexia a panela. A lágrima descia e ela dizia, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aí eu disse para minha mãe, onde é que está meu pai? Ela falou, seu pai está no quarto lendo a Bíblia. Aí ficou feio. Porque meu pai é pastor da Furiosa. Você acha que meu pai, se a escola que eu estudo não me aceita, você acha que meu pai, pastor da Assembleia de Deus, ia deixar a bichona lá em casa? Passei no meu quarto, peguei umas peças de roupa, falei, pelo menos 3 dias que eu fico na rua, tem roupa para se trocar. Depois eu não sei o que vai ser. Quando eu cheguei na porta do quarto do meu pai, a porta está fechada, eu bati na porta. Escutei quando meu pai disse, entra, está aberto. Quando eu abri a porta do quarto, meu pai estava sentado lendo a Bíblia. E eu disse para ele, pai, eu preciso falar com o senhor. E ele não parava de ler a Bíblia, dizia, fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim e ele não olhava. E eu fui ficando irado, falei, pai, eu preciso falar com o senhor. E ele lendo a Bíblia dizia, fala, menino. Aí quando eu vi que ele não ia falar, eu me enchi de coragem, falei, pai, eu quero lhe pedir perdão. Ele parou de ler a Bíblia imediatamente. Levantou a cabeça, olhou para mim como quem diz, você está bem? Saiu daqui 7 horas da manhã para ir para a escola e está me pedindo perdão? Eu olhei nos olhos do meu pai e disse, pai, eu
eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o Senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual. Eu gosto de homem, Pai. E é por isso que eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu vou embora de casa. Para que os irmãos da igreja não fiquem falando, meu pastor é uma bênção, mas pena que tem um filho bicha. Para que os clientes da sua oficina mecânica não fiquem falando, olha, meu mecânico é top, cara, mas passa uma vergonha ter um filho traveco. É por isso que eu quero que o Senhor me perdoe, Pai, porque eu estou indo embora de casa. Virei as costas e estou saindo. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu escuto a voz do meu pai dizendo, para aí. Quando eu parei, ele disse, vira para cá. Aí eu virei, olhei para ele. Ele disse, vem aqui. Aí eu tremi, porque eu falei, ele vai me quebrar. Meu pai era mecânico, forte. Eu falei, agora o pau vai comer na casa de Noca. Meu pai olhou e falou, vem aqui, menino. Aí eu fui tremendo, porque eu sabia que ele ia me arrebentar. E eles vinham aqui rápido. Aí eu fui chegando perto dele, mas imaginando, ele vai mandar eu parar. Quando eu cheguei perto, ele falou, me dá sua mão. Aí ele deu a mão e ele apertou. Quando ele apertou minha mão, eu fechei o olho, porque ele apertou tanto a minha mão que eu falei, ele vai dar uma porrada. Ele puxou minha mão, deu um beijo, pôs a minha mão no peito dele e disse, filho, olha para cima. Eu olhei para cima, eu não vi nada, mas eu ouvi quando meu pai disse, Jesus te ama e eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse? Que eu falo que sou homossexual, gosto de homem, e ele diz, Jesus te ama e eu também te amo. Nós estamos numa conferência para filhos de pastores. Durante tanto tempo eu fui tão negligente com isso, porque eu achava que aquilo era um peso. Quando meu pai falou, Jesus te ama, eu preferia ter tomado uma porrada, porque aquele Jesus te ama quebrou as minhas pernas. Só veio a confirmar, você não conhece o seu pai. Você mora debaixo do mesmo teto, mas você não sabe quem é o seu pai. E nós hoje ainda vivemos isso. Moramos debaixo do mesmo teto, mas não conhecemos quem nós dividimos a casa. O meu pai não abriu mão de mim de jeito nenhum. Eu fico imaginando todos os dias o que é que Deus pensa a nosso respeito. Porque a gente fala tanto Jesus te ama, né? A gente é tão bom para falar Jesus te ama para os outros. A gente é muito bom, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou provar para você que nem eu nem você somos tão crentes quanto imaginamos. Quem aqui tem pai vivo? Dá um sinal com a sua mão. Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu pai e não diz para ele, Jesus te ama e eu também te amo? Somos crentes, hein? Quem tem mãe viva, há quanto tempo você não olha nos olhos da tua mãe e não diz para ela, Jesus te ama e eu também te amo? Você que é pai, está aqui dentro, dá um sinal, você que é pai. Quanto tempo você não olha nos olhos do teu filho e não diz, Jesus te ama e eu também te amo? Na minha igreja uma irmã levantou e falou, vou dizer para o meu filho, Jesus te ama, ele está nas drogas, nem vem para a igreja. Eu digo, mas Deus não mandou você amar os crentes. O amor é um mandamento para a vida, não importa o estado que esteja. Cadê os maridos? Tem marido aqui ou as mulheres são tudo viúva? Há quanto tempo, maridão, você não olha nos olhos da tua esposa, ainda que ela não seja mais aquela Gisele Bündchen? Mas você também não está um Brad Pitt, não, está gordo, careca. Mas há quanto tempo você não olha para essa pessoa que você começou a construir a sua família e não diz para ela, hoje eu quero só dizer que Jesus te ama e que eu também te amo, que eu sou grato a Deus por isso. E as esposas? Apóstolo, nem dá tempo, eu chego na sala e ele já está roncando. Foi você que escolheu. E eu tenho um recado, é até que a morte o separe. Eu fico vendo isso. Meu pai, eu achava que meu pai ia me botar para fora de casa. No dia que eu falei que eu era homossexual, meu pai se apaixonou por mim. Meu pai saía da Assembleia de Deus e fazia campanha com meu nome, e era na igreja. E meu pai, irmão, meu pai foi a maior história. Eu conheço dois filmes.
Um filme chama-se Caça-Fantasma, quem assistiu? E o meu pai era um outro filme, Caça-Bicha. Meu pai saía da Assembleia de Deus todos os dias quando terminava o culto. Quando chegava em casa ele falava para minha mãe: Maria, cadê o nenê? Aí minha mãe dizia: nenê sou eu, viu gente? Aí minha mãe falava: ô Expedito, quando você saiu o nenê passou batom, se maquiou e já saiu. Aí ele abaixava a cabeça triste. Aí ele dava 3 passos, parava e dizia: faz um favor para mim, bem. A minha mãe dizia: o que é, Expedito? Abre o portão da garagem. Onde você vai, Expedito, meia-noite? Você acabou de chegar da igreja, nem jantou. Aí falou: Maria, Deus está falando comigo para ir buscar a herança que Ele me deu. Meu pai abria a porta da sala, minha mãe abria o portão da garagem. Ele entrava naquele carrinho dele, com aquele terninho verde musgo. Já viu aquele terninho dos crentes da Assembleia? Verde musgo, parece um kiwi gigante. Meu pai com aquela bibliazinha que não tinha, a Bíblia não tinha Bíblia de estudo naquela época. Meu pai saía fazendo o filme dele, Caça-Bicha. Todas as ruas de São Paulo onde tinha travesti, meu pai passava. E tinha umas bichas que conheciam meu pai, que quando via meu pai falava: oi tio, oi tio. Sabe por que falava oi tio? Porque quando eu levei esses travestis lá em casa, meu pai não botou ninguém para fora. Meu pai deu um beijo no rosto de cada travesti e disse: depois de Jesus, vocês são os principais convidados aqui na minha casa. Quando a gente foi orar na hora da comida, meu pai disse: Deus, eu quero te agradecer por esse banquete aqui na minha casa. Eu olhava para o meu pai na mesa. Meu pai parecia Noé pilotando a arca, e a bicharada toda lá na mesa. Na hora da oração, o meu pai segurou na mão de cada um, pegou na minha mão e disse: Deus, eu quero te agradecer por esse banquete aqui na minha casa, por esse presente. Mas eu quero te louvar em primeiro lugar, Jesus, pela vida do meu filho Paulo, que embora ele ainda não esteja no centro da tua vontade, mas é ele que o Senhor está usando para que eu possa pregar o evangelho para os amigos dele. Guarda o meu filho, Senhor, porque eu sei que ele vai cantar para o Senhor, eu sei que ele vai pregar para o Senhor, eu sei que ele vai ser um testemunho vivo do teu poder. Quando nós chegamos na esquina à noite, a única conversa dos travestis era assim: ai Mona, se eu tivesse um pai com uma Paulette, eu não estaria aqui na esquina. Meu pai, quando chegava nas esquinas aqui, essas bichas viram: oi tio. Meu pai parava o carro imediatamente e dizia: viu meu filho Paulo? Aí os travestis falavam: ai tio. Meu pai já descia do carro: o que aconteceu? Eu falei: ai tio, não aconteceu nada não. É que a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Se eu fosse meu pai, com certeza eu dizia: Deus, parei por aqui. Graças a Deus eu não era meu pai. Meu pai olhava para os travestis e falava: não tem problema não, eu saí da igreja, nem tomei um lanche, vou tomar um lanche naquele barzinho. Os travestis: não tio, ali só tem bandido. Ele falou: Deus está comigo, o meu Senhor vive comigo. Aí ele foi, tomou um lanche e saiu rodando com o carrinho dele. 3 horas da manhã eu estou voltando do programa, estou descendo do carro pelado, só de bota, de calcinha e com os peitos de fora. Quando eu estou descendo do carro, o travesti grita: Paulette, olha o pastor. Quando eu olho para trás, o meu pai estacionando o carro dele. Eu fiquei branco, azul, amarelo, fechei o olho, falei: vai ser uma baixaria, porque meu pai vai descer agora, ele vai me quebrar no pau, nós vamos se atracar, vai ser uma baixaria. Meu pai para na minha frente, abre um sorriso que até hoje eu não esqueço, e diz: filho, eu vim te buscar porque Jesus te ama e eu também te amo. Eu não conseguia me mexer de vergonha. O meu pai vinha até mim, pegava no meu braço, eu pelado. Ele me levava até o carro, abria a porta do carro dele, me colocou pelado dentro do carro, tirou o paletó dele e cobriu toda a minha nudez. Quando ele deu a volta, eu digo: quando ele entrar no carro, ele vai me bater. Quando ele entrou no carro, ele passava a mão no meu rosto e dizia: filho, não importa o que eles falam que você é, nem a maneira que você está. Toda noite, quando eu dobro os joelhos, Deus fala comigo: Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque Ele vai cantar hinos de adoração, Ele vai pregar a minha palavra, e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. No dia que eu fui expulso da escola, eu não fui expulso porque era homossexual, porque eu não escolhi ser homossexual. O dia que eu fui expulso da escola, eu fui expulso porque eu virei travesti.
Porque fui eu que tomou a decisão de tomar aquele comprimido e me transformar naquele ET. E eu fui expulso por isso. Porque a nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Quando aquele moço me deu aquele comprimido, eu que tomei a decisão de pegar. Ele não enfiou pela minha boca. Eu tomei uma decisão que me trouxe danos horríveis. Aos 14 fui expulso da escola. E dos 14 até os 37 anos, eu vivi de esquina em esquina, correndo da polícia, fazendo showzinho pra lá e pra cá. Mas aos 37 anos, a minha mãe na fé, que é a minha amiga Tina, minha mãe na fé, ela era minha amiga de balada, uma senhora que gostava de ir no show da Paulette, porque eu não aprendi a cantar aqui na igreja. Eu cantava secularmente, fui o primeiro travesti a ter música em tema de novela, fui o primeiro travesti a ganhar 3 prêmios Sharp. E a minha mãe na fé, a Tina, ela acompanhava meus shows. E meu pai, ela era tão amiga lá em casa que meu pai olhava para a Tina e falava: Tina, tu serás uma serva de Deus. Quando faltava cocaína para mim, ela levava. Aí ela falava: Paulette, você não deu cocaína pro pastor não, né? Porque tá falando que eu vou pregar. Pois foi ela que me ganhou para Jesus. Aleluia. Fala pro seu irmão: há poder nas suas palavras, viu? Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Aí ela começou a ficar desesperada, porque aí eu gravei um disco, fui prêmio Sharp, música em tema de novela em 94, e comecei a viajar o mundo de novo, fazendo sucesso. Mas tudo que eu ganhava, eu gastava em droga e bebida e prostituição. E eu era a pessoa mais infeliz, porque eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, mas não tinha paz. E naquela época não existia celular, era fax, a gente passava fax. E eu lembro que eu escrevia para minha irmã, dizia assim: Tata, pede pra mamãe, você ora por mim, eu não tô gostando aqui, eu não tô gostando. E não tava feliz, ganhando muito dinheiro, mas não tava feliz. Irmão, Deus foi muito bom comigo. Deus foi maravilhoso, até quando eu era bicha. Deus me levou ao prêmio Sharp. Tive o prazer de dividir palco com Tim Maia, com Emílio Santiago. Cantei com as maiores estrelas da música popular brasileira, e todos eles tinham respeito pela Paulette. Mas tudo isso era um vazio. E aí quando eu volto para gravar o segundo disco para São Paulo, a minha mãe na fé vai lá em casa me buscar, porque ela vai casar. Aí ela casou, teve uma festa, aí me levou na igreja dela. Irmão, eu sou da cidade de Osasco, a igreja que ela congregava era na Vila Piauí, na entrada de uma favela. Não tinha cadeira para sentar, cabia 30 e poucas pessoas. O pastor me convidou para a inauguração, a igreja inteira achava que eu era mulher. No dia da inauguração, vou eu para a igreja. Aí lotada a igreja, porque era inauguração, 40 banquinhos tinha. A irmã que ficou na porta de diaconisa, que a minha mãe na fé chamou, falou: a Paulette não é mulher, é travesti. Ela... Só que no dia da inauguração, ela guardou 3 lugares aqui na frente, na terceira fileira, para eu, a Tina e o marido da Tina, o Paiva. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. A nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Céu ou inferno sou eu que decido. Deus não vai te pegar pela mão e falar: você precisa ir. A decisão é sua. Aí chegamos na igreja lotadinha, botamos lá. A mulher que ia pregar não pregou. Subiu e falou pro pastor: pastor, Deus me deu uma palavra linda, mas quando eu cheguei aqui, Deus disse que ia fechar minha boca, porque a obra que ele tem hoje aqui não é comigo. E eu travesti dentro daí, falei: nossa, esse crente é tudo doido, né? Fala com Deus. Gente, conversa de crente, o bagulho é louco, mano. Eu dizia: meu Deus do céu, Deus falou com ela, calar a boca aqui, não é para pregar. Diga comigo: Deus é bom. Não, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Sabe o que faz. Sabe o que faz. E sempre tem razão. E sempre tem razão. Aí o pastor da igreja, ele era meio gago. Ela deu o microfone pro pastor e desceu. Aí o pastor ficou aqui. E agora? Aí ele falou: vou dar uma oportunidade para contar um testemunho. Quem tem um testemunho de Jesus? Ninguém levantou. E ele ficou irado: como ninguém tem um testemunho de Jesus? Quem tem um testemunho de Jesus? Ninguém tem. Aí ele virou e falou: eu vou dar uma oportunidade para alguém cantar um louvor. Irmão, aquela diaconisa, amiga da minha mãe na fé, saiu correndo pelo meio da igreja: Pastor Júnior, o senhor vai dar oportunidade? Ele falou: a irmã quer cantar um hino? Ele falou: não, eu não. Aí a irmã vira e fala: mas o irmão Paulette. Você ri porque não era você que estava no meu lugar. Irmão Paulette. Irmão, eu abaixei na cadeira, falei: Tina, essa mulher, ela bebeu, ela fumou maconha, qualquer coisa. E a igreja levantou e falou: Satanás da igreja. Porque crente fala de milagre, mas não crê em milagre. Eu ouço isso até hoje. Outro dia um pastor perguntou: será que o senhor está liberto? Eu falei: pastor, não é comigo que o senhor vai realizar o seu sonho. Passa a régua e fecha a conta. Eu sei de onde Deus me arrancou. E sei que o diabo todo dia quer me derrubar.
Glória a Jesus. Aí eu abaixei do banco. Aí o pastor fez assim: o irmão Paulete cantando um hino, fez um hino. Então vem cantar. Eu falei: Tina, ele bebeu com ela, que pastor. Irmão, inauguração da igreja, o pastor chama um traveco para cantar. O bagulho é doido. Aí, diga, ó, irmão, nesse dia, 27 de setembro de 1997, eu descobri que o pior inimigo que nós temos não é Satanás, é o nosso ego. Irmão, Deus moveu a igreja começou: canta. Irmão, eu abaixado, eu dizia: quer saber de uma coisa? Eu vou levantar, vou cantar, esses crentes bate palma e eu vou embora. Irmão, quando eu me levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Glória a Deus. Quando eu me levantei, eu sabia que eu não era mais bicha. Glória a Jesus. Quando eu me levantei, eu sabia que a moldura era da Paulete, mas a tela era do Espírito Santo. Aleluia. E quando eu me levantei, a igreja ficou assustada. Aí eu comecei a olhar para todo mundo, e quando eu olhei no chão onde eu estava, tinha uma poça de água suja, só onde eu estava sentado. E eu olhei para todo mundo para ver se não tinha mais água suja, não, só onde eu estava aquela água suja. Eu falei: meu Deus, eu fiz xixi na calça. Olha a vergonha que eu estou passando. Aí eu fui olhar para cima para dizer: Deus, olha o mico que eu estou pagando. Quando eu levantei a cabeça, só sobre a minha cabeça descia um líquido vermelho. E na hora eu lembrei do meu pai: filho, um dia o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. Aquele líquido vermelho descia e acabava naquela água suja. Quando eu olhei para o pastor falou: venha à comissão. Eu falei: que bicho besta, venha comitar, estou sujo. O bom de ter um encontro com Deus é que Ele mostra o seu real estado. Quando eu olhei para mim dentro da igreja, eu estava com uma botinha de salto agulha, toda cheia de strass, uma calça de oncinha, toda justa, um sutiã meia taça que se usava na época, com os peitos enormes, uma blusa de seda preta por cima, toda trabalhada com pedraria, um brinco de argola enorme, o cabelo era uma trança, a sobrancelha, um arco e um batonzinho rosa para não chamar atenção. Quando eu olhei o meu estado, eu não sabia onde enfiar a cara. Quando eu olhei de novo, o pastor disse: venha como está. Eu falei: eu vi Deus me chamar, eu vou, Jesus, mas eu não posso rebolar, que eu não sou mais bicha. Aí eu fui pra frente assim, ó. Quando chegou aqui, o pastor falou: sobe aqui para cantar. Eu falei: não, pastor, na minha casa eu ouço todos os dias a minha mãe dizer que altar é lugar santo, é para quem tem vida com Deus. Se o senhor quiser que eu canto aqui embaixo. O pastor me deu o microfone. Quando eu peguei o microfone travestido, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Querido, desse dia até hoje, eu nunca mais saí da presença de Deus. Glória a Jesus. Mas eu precisei tomar uma decisão aquele dia. Aleluia. Eu precisei levantar para que Deus entendesse que eu estava me rendendo a Ele. Talvez você esteja aqui dentro e esteja relutando com a sua vida. Deus está dizendo para você: ei, quero mudar a tua história hoje. Aleluia. Essa é a hora mais difícil, porque nós morremos de medo, temos vergonha. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho, confia nele, porque o mais é Ele que vai fazer.